Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que encontrar esta live, gravada aqui na página. Sou Jacira, psicóloga, formadora e coach aqui no Amor Próprio, em que eu te ajudo a ultrapassar os teus medos para poder viver aquela vida que tu tanto sonhaste em viver uma vida sem ansiedade, sem depressão, uma vida mais calma, uma vida mais alegre, com relações bem saudáveis, com relações que nutrem o teu ser. Olá, olá, já começaram a chegar aqui as nossas queridíssimas corajosas, super feliz em ter-vos aqui. E hoje nós temos uma live que eu quero fazer aqui um pequeno teaser para vocês. Esta live surgiu de uma conversa bastante profunda com uma amiga. O que nós vamos falar sobre essa live? Nós vamos falar sobre o que a vulnerabilidade e a coragem têm em comum. E o que esses pontos têm em comum que tu precisas no final do dia, que tu tens que ter na tua bagagem, que tu precisas para alcançar aquela vida que tu realmente queres, uma vida com paz, uma vida com estabilidade, uma vida em que tu consegues controlar as tuas emoções, consegues criar relações saudáveis para ti. Então esta live será muito, muito boa. Só que vocês têm que assistir esta live para realmente perceber quais são os pontos que conectam a vulnerabilidade e coragem, que trazem uma grande bagagem positiva para ti. Oi? Oi, olá! E Tudo estão a bem? ouvir bem? Tudo bem? Está tudo certo? Tudo certo? Olá a todos. Como é que estás hoje? Ai, bem, mas isto de fazer live dá sempre aquele nervosinho na barriga. As borboletas na barriga, como A estávamos a falar. primavera toda, como disseste. A primavera toda. Exatamente. Exatamente. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Exatamente. Vamos assim mesmo, como a Petra disse, só pega e vai com tudo. E assim que nós É estamos isso. realmente a fazer. Então, Teresa, eu gostaria que você Exatamente. apresentasse aqui um pouquinho para o pessoal, para que eles possam conhecer, para saber o que estás aqui, porque este tema chamou-te a atenção também, assim brevemente. Uhum. Uhum. Então, eu sou psicóloga clínica, ainda não sou coach, quem sabe um dia, como tu. Um, eu comecei por trabalhar na área da oncologia pediátrica, ainda estou ligada a essa área, mas entretanto começaram a chegar outro tipo de casos, nomeadamente de autoestima, de ansiedade, de depressão. E ao ver os casos dessas pessoas e depois a começar o meu próprio acompanhamento, não é? Para aprender a gerir a minha ansiedade, as minhas inseguranças, porque antes de psicóloga, eu sou um ser humano, como todos vocês que estão aqui, sou uma pessoa como todos vocês, com uma história, com altos e baixos, com pontos a melhorar, com qualidades, não é? E quando eu comecei a fazer este meu processo de desenvolvimento pessoal, percebi que tinha que aprender a lidar com a minha vulnerabilidade, que era uma coisa que eu não sabia fazer, e foi aí que esse tema da vulnerabilidade entrou na minha vida. E também estava muito presente nos acompanhamentos que eu fazia. Uhum. Portanto, eu comecei, por isso é que eu comecei a falar mais sobre isso até aqui na página, porque acho que é um assunto que não é muito falado e que nos é muito difícil de lidar com a vulnerabilidade e de falar sobre ela, não é? É mais fácil falar sobre coragem. Só que Exato. falar sobre coragem sem vulnerabilidade Uhum. não dá. Como vamos descobrir, não dá bem para fazer isso, não é? Exatamente. Exatamente. Então, esta live, E acho que no pessoal, fundo é para isso. vocês verem. Sim, conseguimos. Eu consigo ouvir, não sei se o pessoal consegue ouvir, mas acho que sim, acho que consegue ouvir. Então, eu dizia, esta live, ahm, só para que vocês saibam, vem muito da minha história e da história da Teresa. Foi uma conversa bastante profunda, e nós temos, pá, todo o pessoal tem que saber isso, porque o que nós concluímos é que se nós tivéssemos sabido há um tempinho atrás, ia nos salvar quilómetros e quilómetros nesse processo de autoconhecimento, de descoberta, de cura de muitas feridas, e nós queríamos trazer aqui uma perspectiva bem terra-a-terra. Nós temos a bagagem sim em psicologia, uma bagagem em coaching também, mas nós queremos trazer uma perspectiva em que vocês percebam que no final do dia este elemento, quando consegues ter este elemento e tu juntas a vulnerabilidade e a coragem, olha que começas a perceber quais são os teus superpoderes. E é isso que nós vamos começar a falar aqui hoje. Então, Teresa, acreditas que existe a vulnerabilidade sem a coragem? Para ti, o que é a vulnerabilidade? Olha, para mim a vulnerabilidade é ter a coragem de aparecer,
de te expor, de permitir que os outros te vejam tal e qual como tu és, Uhum. sem estar a querer esconder tanto as tuas imperfeições ou aquilo que tu achas que são as tuas imperfeições. É também conectar-nos com as nossas emoções, com aquilo que nós sentimos, não é? Porque nós somos seres humanos e um ser humano é um ser de emoção também e é um ser vulnerável. Então nós precisamos conectar com o nosso sentir. Não dá só para sermos racionais. Nós não somos só racionais, não pensamos só. Precisamos de conectar com o nosso sentir. Como nós vamos ver, as nossas emoções são muito importantes e trazem-nos mensagens muito importantes sobre nós, sobre aquilo que é preciso curar em nós, sobre as nossas feridas, sobre a nossa história. Então é preciso conectar com isso. E no fundo, se ser vulnerável também é sentir, e sentir as emoções é aquilo que dá significado à nossa vida, certo? É aquilo que 100%. dá sentido àquilo que nós vivemos. Então é isso que nos conecta com os outros também. Não dá para conectar com o outro sem seres vulnerável, mas tens de permitir ser visto, não é? Só que antes de nos permitirmos ser vistos pelos outros, ainda temos que nos permitirmos a nós mesmos ver-nos. E às vezes nós também não fazemos isso. Não olhamos para nós. Sim. Essa é a principal. Este é o primeiro bloqueio que tem em todo o processo. Porque tem aquela parte que nós. Epá, dói um pouco, ou sei lá, quando olhas, fica assim um pouco com aquela sensação de que se aquilo fosse melhor, e sempre colocas isso na mesa para ti, se aquilo fosse melhor, se aquilo fosse melhor, eu estaria feliz, eu estaria bem comigo mesma, teria-me curado de X, Y, Z. Só que essa parte que tu estás constantemente a dizer, se fosse melhor, sem tu olhares, não tens como curar. Não tens como realmente ultrapassar isso. Então tens que olhar para aquela ferida que ainda está aberta, ainda não curou. Muita gente pensa que é cicatriz, mas basta falar daquele ponto, algumas pessoas já vem lágrimas, ou já vem aquela sensação de incômodo muito forte. Precisamente porque aquilo ainda não curou. E as feridas Exatamente. internas não são que nem as feridas externas. As feridas internas não se curam assim só. Tipo, só com o tempo, só com a Levam o exposição. seu tempo. Uhum. Exatamente. Exatamente. Levam o seu tempo. E é como, lá está, as nossas feridas emocionais, as nossas feridas internas são também como as nossas feridas físicas, no sentido em que se tu não curas a ferida, se tu não desinfetas, se tu não a tratas, o que é que vai Uhum. acontecer? Ela vai infectar, Uhum. não é? Vai ficar pior. E as feridas emocionais, as nossas feridas internas, é a mesma coisa. Se nós não nos conectamos com as nossas emoções, nós não nos conectamos com aquilo que ainda está ali ferido em nós, não tem como. Aquilo vai piorar. Por muito que tu tentes pôr para baixo do tapete, fingir que não está lá, aquilo vai continuar a estar. E vai-te continuar a dar sinais de que está ali. E vai infectar. Vais acabar por adoecer, eventualmente. Uhum. Não é? Exato. E esse adoecer Muito. não é só no sentir, acaba acontecendo que o nosso corpo também já começa a demonstrar sinais. Falamos da ansiedade, Uhum. na nossa Eu conversa, lembro. lembras? Que para É. umas pessoas demonstra-se de um jeito, mas para outras pode-se demonstrar até na gastrite nervosa, por exemplo, que é causada por Uhum. pensamentos frequentes, de que epá, Exatamente. estou com medo daquilo que vai acontecer, da reação daquela pessoa ser diferente ou ser uma reação negativa. Então, muita gente não sabe, até tive uma consulta essa semana, uma sessão, em que a senhora perguntou-me, isso de somatização o que é? Ela foi pesquisar, ela quis saber mesmo disso. Dei esse exemplo mesmo da gastrite, que é tu não cuidares de ti mentalmente. E a tua mente já começar a afetar o teu corpo profundamente. Né? Uhum. Exatamente. E isso esquecem-se que nós, essa parte da somatização é muito importante, até porque às vezes, não sei se também te acontece a ti, muitas vezes chegam pessoas à consulta que de repente começaram a sentir ansiedade, de repente tiveram um ataque de pânico, de repente estão ali a sentir aqueles sintomas físicos todos e não sabem de onde é que aquilo veio, porque nunca sentiram a ansiedade naquela intensidade. Mas se calhar Uhum. elas sentiram. O problema é que elas foram reprimindo as emoções, foram ignorando o que estava lá, porque nós não somos ensinados a lidar com a nossa vulnerabilidade. Nós não somos Sim. ensinados a lidar com as nossas emoções, não é? Então nós não aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos a pô-las para debaixo do tapete. Não demonstras, não mostras, porque é fraqueza. Porque se chorares em público é sinal que és fraco. Porque se mostrares que estás ansioso, o que é que os outros vão pensar? Porque estás a ter um ataque de pânico, estás a sentir ansiedade, porque não estás a sentir bem. Então nós aprendemos a esconder. Só que à medida que nós vamos reprimindo o nosso corpo,
é, é uma bússola para nós. Ele dá-nos sinais do que está a acontecer também internamente connosco, a nível emocional. Nós Sim. temos que aprender a conectar com o nosso corpo, a escutar o nosso corpo e perceber, ok, o que é que eu estou a sentir? Qual é a sensação corporal? Onde é que eu estou a sentir no meu corpo? O que é que isto me está a querer dizer? O que é que esta emoção me quer dizer? É. Porque as nossas emoções têm uma mensagem para nós, têm uma função, não é? Nós é que não ouvimos, não Sim. queremos escutar, É. não é? Temos a noção, nós fomos ensinados e interiorizamos a noção de pensamento, sentimento positivo e negativo, e quando conectamos as coisas desse jeito, o que nós sentimos desse jeito, o que é negativo, naturalmente não vamos querer sentir, não vamos querer sequer pensar que existe aí. Mas esse negativo também tem uma função, mostra-nos, como estavas a dizer, que estamos aí num caminho que ou não é bom para nós, ou não estamos tão preparados como nós achávamos que devíamos estar preparados. Por Uhum. exemplo, a ansiedade antes de fazer uma apresentação, antes de partilhar uma ideia, isso demonstra alguma coisa. E por que que tu tens essa ansiedade nesse momento? Por que tu tens essa preocupação quando queres partilhar uma ideia? Por que não te sentes à vontade com as tuas ideias? Por que não te sentes à vontade em partilhar com estas pessoas ou com essa pessoa? O teu corpo está a dizer Exatamente. alguma coisa. Que a tua mente ainda Exatamente. não consegue processar tão facilmente. Mas quando tu travas, tu te vulnerabilizas, tens a coragem de olhar e dizer: eu realmente aqui não estou confortável, não me sinto bem. Por que que eu estou assim? Quando começas a perceber por que que eu estou assim, a coisa já começa a ir para um outro nível. Outro Sim. nível. E nós às vezes quando nós sentimos o medo, por exemplo, nós achamos, ok, estou a sentir medo em relação a isto, então é porque é sinal para não ir. É É. porque não é para eu fazer. É porque não é bom para mim. Eu não quero sentir isto. E às vezes não é isso. Às vezes o medo está a dizer-te, prepara-te melhor. Por exemplo, imagina que vais fazer uma apresentação oral ou que tens um exame. Quer dizer, a Uhum. ansiedade tem uma função e o medo tem uma função de proteger. São um mecanismo aqui de proteção, de sobrevivência que nós temos Exatamente. de há muitos anos atrás, não Uhum. é? Então, elas continuam-nos a dar essa mensagem. O Uhum. problema é que o nosso cérebro não sabe distinguir entre aquilo que é uma ameaça real e o que é É. uma ameaça imaginada. Então, se tu estás a interpretar uma situação, a história dos pensamentos, a importância dos nossos pensamentos e da interpretação que nós estamos a fazer daquilo que nos acontece. Se nós interpretamos aquela situação como isto é mau, isto é perigoso, ai meu Deus, o que é que os outros vão pensar? Temos o medo da rejeição. E se os outros me rejeitam? Isso não corre bem? E se eu bloqueio no exame? E se? Estamos a interpretar aquilo como uma situação ameaçadora, perigosa. E o É. nosso cérebro não sabe distinguir que aquilo é um cenário que nós estamos a imaginar na nossa cabeça. Nem sequer sabemos se vai acontecer, mas nós já estamos ali a ficar. Ai meu Deus, não é? Ainda nem sequer está a acontecer. Ainda nem sequer está a acontecer. É como Por se isso é esse que é também elemento importante nós. estivesse a criar vida própria e nós não sabemos que nós é que estamos a alimentar aquilo, não é aquilo que está a vir, é nós que estamos a alimentar aquilo. Exato. Somos nós que escolhemos, não é? Nós podemos escolher os pensamentos que nós alimentamos. E é isso que nós nos esquecemos no caminho. Nós vemos aqueles pensamentos como tão reais que não vemos aquilo como simplesmente, ok, isto é uma possibilidade, nas infinitas possibilidades que podem acontecer. Sim, exatamente. É só uma, pode acontecer. Pode correr mal, claro que pode. Não vamos ter aquele pensamento positivo, aquela positividade tóxica de que vai correr sempre tudo bem. Não, não vai. E ser vulnerável, ao contrário do que as pessoas. Aliás, ter coragem e ser vulnerável, porque é preciso uma coisa e a outra junto. Não dá para seres corajosa sem ser vulnerável. Porquê? Porque quando tu te vulnerabilizas, quando tu arriscas fazer algo, ter coragem de dar um passo importante para ti, pode correr mal. E tu sabes que pode correr mal. Tu Exato. sabes que provavelmente no teu processo tu vais fracassar em algum momento. Em algum momento tu vais errar, tu vais cometer um erro. Porque isso também significa que estás a dar passos de coragem, que estás a agir, que estás a sair da tua zona de conforto, não é? Mas depois vais ter que lidar com o fracasso se ele acontecer. Só que ser vulnerável não é sobre correu bem, não correu bem, foi positivo, foi negativo, perdi, ganhei. É simplesmente arriscares, ires e expor-te mesmo assim, mesmo sabendo que podes falhar, e que isso provavelmente vai acontecer em algum momento do teu processo, sabes, ok, mas vale a pena. Eu estou a seguir os meus valores, eu estou alinhada com quem eu sou, eu estou a fazer algo que é importante para mim. Uhum. E aí vale a pena. É verdade.
É verdade. Temos aqui a Marta e o Igor, já dá alguns comentários. A Marta está a dizer linda. Ela está a estudar psicologia também. Então, ela Ah, tem um bocadinho aqui. Um, tem um ponto que eu gostaria aqui de partilhar mesmo da nossa jornada. Sempre me diz, Terezinha. sim, força. Força. Nós as duas sabemos que temos ansiedade. Nós lidamos com ansiedade diariamente. E vir cá partilhar a nossa mensagem, já conversamos sobre isso. É um desafio para as duas. O que é que nós fizemos para poder preparar essa live? Nós agendamos data. Nós sentamos, conversamos. Nós vimos tudo o que nós íamos falar. E não foi uma conversa só do que é que vamos falar. Foi uma conversa de, ok, quem és tu, quem sou eu? Por que que esse tema é importante? Por que que as pessoas que trabalham conosco precisam deste tema? Então, nós tivemos que realmente perceber que, do jeito que eu funciono, eu preciso de falar contigo, realmente sentar e perceber quem tu és. Tu também percebeste a mesma coisa. E nós contamos a história uma da outra. Todos Uhum. os pontos positivos e todos os pontos também super dolorosos. Mas foi isso que nós precisamos para chegar aqui, dar uma live de qualidade e passar aquilo que nós queremos passar da maneira mais clara, mais profunda e também mais simples possível para quem está do outro lado e precisa de perceber que, olha, isto é normal, mas é algo que tens que criar sistemas, criar bases para poderes enfrentar. Não é algo que te deve parar. Uhum. Exatamente. Exatamente. É, É isso mesmo. É isso mesmo. Não é, sei se queres partilhar alguma coisa daquilo que falámos do nosso, de exemplos nossos. Não sei se faz é, sentido partilhar alguma coisa. faz. Ah, depois eu vou fazer o meu exercício mais logo, com o meu direto. Ah, Certo. a Mary. Eu vou Mary estar faz lá, assim. Susana. Acompanhem a Susana, a página da Susana, ela faz coisas muito bonitas. Que bom, que bom. Estão a ver, todo Acompanhem. mundo aqui prepara-se, todo mundo tem que se preparar. Não há nada que nos trava. Então, nós falamos sobre os exercícios que nós preparamos, falamos sobre como não há cura milagrosa. É focar Uhum. naqueles pequenos passos que podem ser feitos, né, para poder chegar onde tu queres realmente Exatamente. chegar. Exatamente. É isso. Muitas vezes acho que também deve acontecer isso nas tuas sessões. Às vezes chegam pessoas que, lá está, têm ansiedade, têm um ataque de pânico, meu Deus, eu só quero que isto desapareça, ou estão com depressão, eu só quero que isto desapareça, eu não quero sentir mais assim, eu estou farto de me sentir assim, eu não quero sentir isto, não Uhum, é? E depois estão à procura de uma fórmula mágica, que uhum, nós, magicamente, numa sessão, em poucas sessões, de repente aquilo muda. Mas não uhum. é um trabalho diário, é uma escolha diária. E muitas vezes nós vivemos, lá está, nós crescemos com um padrão de funcionamento, a Uhum, pensar de uma determinada maneira, a falar connosco de uma determinada maneira, então não vai mudar assim radicalmente. Não uhum, vai mudar radicalmente do dia para a noite. Vai exigir trabalho, vai exigir treino da nossa parte, estarmos atentos, sermos mais intencionais, estarmos mais conscientes da uhum, forma como falamos connosco, por exemplo, em momentos de ansiedade, de nos lembrar lá está do caminho, das nossas vitórias, uma vitória de cada vez e celebrar. Acontece muitas vezes a ter clientes minhas que me dizem: mas eu não consigo ver isto como uma conquista. Isto para mim não é uma conquista, é uma coisa tão pequena, tão banal, qualquer pessoa faz. Sim, mas tu não fazias. Tu não conseguias fazer isso, tu não conseguias, sei lá, fazer uma apresentação, por exemplo. Era uma coisa importante para ti, tu não conseguias fazer, não conseguias expor-te dessa maneira, ficavas muito ansiosa. Ou então tu não conseguias conduzir, ou tu não conseguias, sei lá, sair à rua e estar com pessoas porque tinhas ansiedade social, ficavas muito ansiosa com pessoas. sim, Tudo isto pode parecer pequenas coisas, mas são pequenos atos de coragem que nós temos. Nós uhum. achamos que a coragem é uma grande coisa. Tem que ser É, uma coisa assim enorme, extraordinária. E então, à procura do extraordinário, não valorizamos as pequenas vitórias, não valorizamos cada passinho que nós damos, que para outra pessoa pode não significar nada, mas para é. nós significou muito. Esse é onde deve estar o foco. O que isso significa para nós? E a comparação é uma das Exato. coisas que faz com que esse processo seja ainda mais doloroso, porque estás a dizer, epá, estás a olhar para o que tu fizeste e estás a ver o que outra pessoa fez com sei lá que características ela tem, ou como foi a jornada dela, que ferramentas ela teve. E isso é algo que afeta muito, a comparação constante.
É algo que Sim, afeta muito. Por isso tem que haver, tipo, eu falo muito de spotlight. Tens de tirar o spotlight dos outros e colocar em ti, os teus sim, talentos, no que tu estás a fazer bem, nas vitórias que estás a ter, naquele 1%, por aquele 1% depois de 365 dias. Olha, que é muito. exatamente. Exatamente. E nós, lá está. Eu acho que isso da comparação é das piores coisas que nós podemos fazer para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio, para nos sentirmos bem, para termos a vida que nós queremos, porque ficamos a olhar para o vizinho do lado, para a outra pessoa, para o palco do outro. Mas há aqui duas coisas. Primeiro, nós só vemos o palco do outro, portanto, só vemos o que é que o outro quer mostrar. Se o outro não quiser mostrar a sua vulnerabilidade, nós nem sequer sabemos que ele está a Uhum, senti-la também, que ele também tem momentos vulneráveis, que ele também uhum, tem emoções difíceis, que ele se calhar até tem ansiedade, como nós, e nós não fazemos ideia uhum, disso. Mas uhum, criamos aquela imagem, aquela idealização do caminho da outra pessoa. uhum, Tem outra coisa que é, aquela pessoa tem o palco dela, tem o espaço dela. Mas isso uhum. não diminui o nosso espaço, nem faz com que nós não possamos ter o nosso próprio palco, com os nossos bastidores também. Que se calhar ninguém vê, ou algumas pessoas veem, quem mereceu o direito de ver os nossos bastidores. Nem toda a gente mereceu o direito de saber a nossa história, de nos ouvir a nossa vulnerabilidade, não é? Que nós partilhamos a nossa vulnerabilidade com essas pessoas. Não é? Uhum. Então é isso, é pequenas vitórias e ter sempre o foco no teu caminho. Qual é que é a direção? Para onde é que tu queres ir? E porquê Exato. é que cada pequeno ato de coragem que tu tens é um ato de coragem para ti? Uhum. Porque tu não fazias antes, porque tu não conseguias, achavas que não conseguias, porque se calhar aquilo está a direcionar para o caminho que tu queres para ti, que faz Exatamente. sentido para ti, que está realmente alinhado contigo. Uhum. Não é? E É muito isso. não sei se contigo já. Bem, normalmente quem chega para mim, né, deposita sua confiança no processo, tem uma forte tendência ou forte hábito ligado a olhar para aquilo que falta, para aquilo que não está bem, para aquilo que a outra pessoa ainda tem que fazer, para aquilo que o mundo ainda não lhe deu. Se vai ao ginásio, mas ainda tem aquela gordurinha, mas tu mantiveste a consistência por um mês Uhum, inteiro. uhum, E- exatamente, Uhum. exatamente. Então, Isso acontece. acontece muito, né? Então, só para que o pessoal possa perceber a importância do exercício que nós estamos a colocar aqui. Nós muitas vezes não temos noção dos hábitos que nós temos, noção da comunicação que nós temos com nós mesmas e como é que isso afeta o que nós vamos fazer, que consequentemente também nos faz sentir de um certo jeito. Então, quando tu paras e realmente destrinchas a tua vida e tens um foco naquilo que acontece de bom, é a chamada gratidão. Por isso que quando se fala da prática da gratidão, olha, não é uma coisa fofinha, não é uma coisa só yoga, uma coisa só, sei lá, muito fofa, muito zen. É uma coisa importante porque o nosso cérebro foi ensinado muitas vezes a olhar para o que falta, olhar para o que ainda não está bem. Isso dá uma sensação de escassez na vida, dá uma sensação de que não tenho, sempre não tenho, enquanto tens muito. Uhum, Simplesmente o fato de tu perceberes que tens um trabalho, que conseguiste atingir uma meta nesse trabalho, ou tens um projeto teu, mas, por exemplo, se for empreendedora, conseguiste nessa semana atingir 70%, 80% das tuas metas, isto é alguma coisa dentro do teu trabalho, dentro daquilo que tu fazes. O 100% sempre é uma ilusão. E se faz esse 100% sempre, vou perguntar se esse 100% realmente está a ser efetivo para alguma coisa, só está a ser um 100% para colocar aí, né? exatamente. Nós nunca estamos sempre a 100%, nem é tudo, nem corre tudo a 100% Hum, sempre. Isso não existe, não é? é. Isso não existe. É um mito, mas é um mito que depois nos faz mal, porque depois achamos que andamos à procura desse ideal, Uhum, da perfeição, de conseguir fazer tudo certinho, de conseguir conquistar tudo de uma vez, de já estar onde queremos estar sem fazer o caminho. Porque há um uhum, caminho a percorrer para lá chegar. As pessoas que nós vemos que já estão onde nós queremos, elas percorreram um caminho também, com dor, com espinhos, tiveram que olhar para elas, muito provavelmente, para lá chegar. uhum, Tiveram que olhar para aquilo que têm e não só uhum, para aquilo que não têm, porque quando nós estamos muito focados também no que não temos,
vem a autocrítica. Já devias estar ali e não estás. Tu devias estar a fazer isto e não estás. Tu não deverias estar a sentir isto e estás a sentir porquê? Não deverias sentir isso. E não acolhemos depois essas partes de nós que são importantes. Aquilo que nós temos, aquilo que já está, que já conseguimos, que já fomos corajosos o suficiente para chegar lá. Mesmo que seja pequenino. Comparação com o outro, mas não vamos comparar as nossas medidas com as medidas dos outros. Já estão noutro lugar, tem outra história, como tu disseste. Tem outras vivências. Eu não sei se aqui o pessoal já começa a perceber quais são os pontos em comum que a vulnerabilidade e a coragem têm, que são super essenciais. Vou aqui deixar um deles, o autoconhecimento. E quando Que falo é de chato. autoconhecimento, não é tu só conheceres o que brilha, não é só conheceres aquela parte que gostarias de contar a todo mundo. É conheceres aqueles outros pontos também que acreditas que não são tão bons, mas que têm a sua função. Tem a sua função. Exatamente. É isso mesmo. E, conhecer, e às vezes é aquela coisa, nós às vezes achamos que algo é uma imperfeição, que nós vemos algo como uma imperfeição. Mas será que é mesmo? Será que não estamos, que é mesmo aquilo que nós somos? Ou será que é uma parte ínfima de quem nós somos? Nós somos muito mais do que aquilo. E isso é uma coisa, por exemplo, que acontece na ansiedade. Nós achamos que, eu sou ansioso. Eu vejo muitas pessoas chegarem a me dizer, eu sou ansiosa. É. Não, tu não és ansiosa. Tu tens ansiedade, tu sentes ansiedade. A tua ansiedade não te define, não é quem tu és, não é a tua identidade. Não é? Mas nós às vezes absorvemos isso quase como se fôssemos nós. Aquelas imperfeições é quem nós somos e não conseguimos olhar para mais nada. E temos também olhar para o nosso lado luxinho, mas olhar para as nossas imperfeições ou aquilo que nós achamos que são imperfeições e perceber, ok, o que é que eu posso melhorar? Porque é que isto está aqui? Porque é que eu me vejo desta forma? Isto é real? Ou foi algo, uma crença que eu também fui adquirindo na minha história sobre aquilo que eu sou ou que não sou? Né? É preciso olhar para isso. E às vezes nós achamos que, lá está, que a nossa vulnerabilidade é uma fraqueza. Mas fraqueza é tu não conheceres as tuas vulnerabilidades. É não conheceres aquilo que são os pontos a melhorar. É não conhecer as tuas emoções. Porquê? Porque quando alguma coisa depois te impactar na tua vida, acontece alguma coisa, ou uma pessoa, um ambiente em que tu estás, que mexe contigo, tu não vais saber porquê. Tu não vais entender. Mas quando tu conheces, ok, o que é que eu estou a sentir? Porquê é que eu estou a sentir isto? De onde é que isto vem lá na minha história? Onde é que isto se enquadra? Porquê é que será que isto está a mexer tanto? Em que vulnerabilidade minha é que isto está a mexer? E eu acho que é muito isto. E é por isso que o autoconhecimento é importante, porque se não olhas para ti e não conheces isto em ti, as coisas vão impactar-te e quando deres conta, o teu exterior, aquilo que te acontece, ou até a tua ansiedade, por exemplo, ou a tua depressão, vai dominar a tua vida. Faz sentido para ti. Isso acho que é um dos takeaways mais profundos que poderia ter aqui nesta live. Que nós pensamos que são os pontos positivos que fazem-nos alguma coisa. Que nem queremos ouvir, né? Estuda para ser gente, faz isto para ser gente, ou faz quando atingir X, Y é que vai ser alguém na vida, mas tu já és alguém. E esse alguém não está fracionado, esse alguém é uma composição total. É uma composição de toda a tua história, de vários aspectos. E se tu não conheces, se não olhas para a tua história, se não olhas para o teu ser, em todos os pontos, tu nunca vais conseguir trabalhar contigo no teu maior potencial. Nunca vais conseguir ter coragem naqueles momentos em que achavas que não queres ter coragem. Nunca irás conseguir partilhar a tua história e, por exemplo, inspirar outra pessoa que talvez tenha alguma dificuldade nesse momento. Então, uma coisa que eu e meu marido, por exemplo, aprendemos quando casamos. Muita gente não fala sobre os pontos difíceis do casamento. Exatamente, essas coisas Exatamente. teriam salvado muitos casamentos. Exatamente. Exatamente.
E É isso mesmo. quando sabes que as coisas. Porque tudo tem o seu lado de sombra, tudo tem o seu lado que não é tão saboroso, não é tão delicioso, mas tem um propósito. E se não A vida é conheces. dual, não é? A Exatamente. vida é dual, não há só bom e só Exato. mau. Há bom e mau, luz e sombra. Há coisas Uhum. que são mais agradáveis, há coisas que são mais desagradáveis. Vai ser sempre assim, tem sempre dois lados. Nunca é tudo perfeito, isso não existe. Lá está. E o casamento também não. As relações não são perfeitas. Sim. Mas Todo, ninguém todo, fala sobre isso. exatamente. E todo ambiente tem algum elemento de toxicidade. Toda relação tem algum comportamento que não é tão bom, mas nunca não vai ser nada perfeito. E se um dia tu lutares para teres a perfeição, vai ser uma maior luta de super frustração, porque não existe. Existe tu trabalhares para melhorar o teu ser, existe tu trabalhares com excelência, existe tu trabalhares em ti com excelência, outra pessoa também ter o seu espaço. Mas quando tu focas naquilo que deveria ser, que na verdade não é, nunca vai ser, vem a frustração. E tem outra coisa aqui, quando tu estás toda hora a focar-te naquilo que te dá aquela felicidade, que dá aquela dopamina, né? Aqueles momentos super bons e só queres isso na tua vida, é o mesmo que crias um vício. Porque sempre vais querer aquela sensação boa. E nem sempre aquela sensação boa vai existir. Em relações, em trabalho, muita coisa. Existem momentos difíceis. E quando aprendes a estar ali, quando aprendes a criar um conforto dentro do desconforto, tu começas a criar mais resiliência, começas a criar, até começas a ter outros talentos que tu nunca pensavas que fosse ter. Começas a cultivar a paciência, começas a cultivar a empatia. Então, eu estou a Nós desviar passamos um a. pouco. Não faz mal, vamos deixar fluir. As pessoas às vezes, eu acho que nós às vezes passamos. Aliás, eu acho que isso é inerente ao ser humano. Nós queremos ou procurar o prazer ou fugir da dor. Só que às vezes Exato. focamos tanto em fugir da dor, em não lidar com o desconfortável, com aquilo que dói cá dentro, com aquilo que não gostamos, que nós achamos de ser livres. Porque passamos a vida a fugir de situações que nos possam causar algum desconforto ou alguma dor. Então, às vezes, se calhar, não criamos relações de conexão porque temos medo de ser rejeitados, do que o outro vai pensar, então não nos mostramos, não criamos uma verdadeira conexão, que também não existe sem vulnerabilidade. Não é? A vulnerabilidade é o que conecta, nos conecta uns aos outros, não é a perfeição, ao contrário do que nós pensamos às vezes. Não é? Uhum. E perdemos oportunidades, se calhar, exatamente por medo da dor, por medo de sentir medo, de ficar ansiosos, de não correr bem. Uhum. Então passamos a vida a fugir da dor e a Uhum. ficar presos por essa tentativa de fugir da dor. Uhum. Só é o único foco que nós temos. Só quando estamos tão focados em fugir da dor, esquecemos de aproveitar os bons momentos também. Os Sim. momentos de alegria, os momentos de gratidão, as coisas positivas. Lá está, tu tem um lado positivo e um lado negativo. E é preciso perceber que nos nossos ambientes, às vezes, vai acontecer haver esse desconforto, haver situações que não gostamos. Às vezes uma pessoa pode até não ser uma pessoa tóxica para nós, mas ela pode ter um comportamento que nós não gostamos. Uhum. Lá está. Se nós não nos conhecermos, como é que tu vais perceber porque é que aquele comportamento mexeu contigo? Como é que tu vais saber quais são os teus valores? Como é que tu vais conseguir pôr limites Uhum. saudáveis naquela relação? Uhum. Não vais. Só que quando tu te conheces e começas a perceber, ok, estes são os meus valores, estes são os meus limites, e tens a coragem de respeitar esses limites, e isso vai exigir vulnerabilidade também. Porque no Uhum. fundo, quando tu dizes ao outro, olha, esta sou eu, estes são os meus valores, estes são os meus limites, e daqui para a frente não dá para ultrapassar, é inegociável para mim, tu corres o risco de o outro te rejeitar. Uhum. E o ser humano tem a necessidade de pertença, o ser humano tem a necessidade de ser amado. Então, às vezes é difícil dizer que não, porque nós podemos desagradar a outra pessoa. Uhum. Não é? Então é difícil sair de ambientes que são tóxicos, exatamente por isso. Por exemplo, pela necessidade de agradar ao outro, pelo medo de desagradar, de conflitos, de sermos rejeitados. Né? Eu acho que é muito isto. E às vezes não se sai de casamentos também por isso, outras vezes
Não, e nem é só o seio de casamento, é às vezes o casamento, se nós abrirmos um canal de comunicação em que as duas pessoas conseguem ser vulneráveis ao ponto de estes são os meus valores, estes são os meus limites, como é que vamos encontrar um equilíbrio em conjunto, Uhum. se calhar os casamentos sobreviviam. Mas para isso é preciso autoconhecimento e é preciso haver depois essa abertura para conectar com o outro. E com a vulnerabilidade do outro também, porque ele também terá os seus limites e os seus valores. Sim. É uma coisa que a vulnerabilidade também traz, mencionaste aqui muito bem, e quero enfatizar. Conecta-te com quem tu precisas na tua jornada, essencialmente. Porque tu mostras 100% do teu ser na medida, né, que tu quiseres mostrar, que não precisa ser de 100% necessariamente, Não. mas mostras aquilo que tu queres colocar na mesa que é importante para ti e esta pessoa faz uma escolha consciente. Se quer estar na vida dela, se quer estar na tua vida ou não. E não uma escolha forçada, não uma escolha em que tu estás a apresentar uma forma que não é tua de ser, estás a apresentar características que não são inerentes a ti. É diferente de procurares crescer, né? Procurares ganhar outros hábitos, procurares mudar certos paradigmas. Mas quando colocas na mesa uma pessoa que tu não és, quando não te permites ser vulnerável, quando não te permites ter a coragem de ser quem tu és, por mais seja difícil, por mais seja algo que nunca viste, a outra pessoa vai aceitar alguém que não é. E depois a pessoa vai cobrar esses comportamentos da pessoa que ela aceitou. E não aceitou a Exatamente. tua essência, mas é a tua essência que sempre vai transbordar, sempre vai sair, sempre vai estar Yeah. a aparecer de maneiras bem subtis, comportamentos, coisas que dizes em certos momentos, tudo vai aparecendo aqui. Depois a pessoa diz não. E o ser humano tem outra capacidade muito grande de também notar incongruência. Ele consegue notar muito bem alguma coisa que não, Yeah. alguma coisa que não tá, não tá, Yeah. não tá. Uhum. Yeah. Yeah. E, e quando nós nos permitimos ser vulneráveis, nós também damos permissão ao outro para o ser. Quando nós somos quem realmente somos, nós também damos permissão ao outro para ser quem ele realmente é. Uhum. E isso é muito poderoso. É difícil, é, claro que é. Porque temos que ser vulneráveis. Temos que deixar as armaduras de lado, de tentativa de nos proteger da rejeição e mostrar ao outro. Mas quando nós nos permitimos ser vulneráveis e mostrar ao outro, olha, eu sinto-me assim, e o outro também poder partilhar, ele ter a liberdade de partilhar, ok, eu posso partilhar isto com esta pessoa, porque eu sei que ela também é vulnerável. Eu sei Uhum. que ela também está a partilhar isto comigo. E então, quando Uhum. há essa partilha, há uma verdadeira conexão. Uhum. E procurarmos ambientes que realmente nos nutram, que realmente sejam ambientes, e pessoas são ambientes, não é? Que nos Uhum. nutram, que nos permitam ser quem nós somos, que nos permite que aceitem a nossa vulnerabilidade. Uhum. É? Aceita-nos no todo Uhum. e que possamos ser nós e que, lá está, que estimulem a nossa coragem, exatamente porque nos permitem ser quem nós somos, nos permitem ser vulneráveis, também nos ajudam a termos coragem de arriscar mais, de ser mais nós, de cada vez sermos mais autênticos. E por isso é tão importante escolhermos os ambientes em que estamos, para podermos ser corajosos e vulneráveis. 100%. Os ambientes são muito importantes. É uma coisa muito, muito bonita aqui, porque relações verdadeiras só são construídas quando as pessoas também são verdadeiras. Não tem como uma relação que. É assim, é a mesma coisa, é a diferença entre construir um castelo de areia versus um castelo mesmo dos próprios tijolos, né, de pedra. Uhum, Basta aparecer uma exatamente. chuva, um deles já para de existir. A fundação, toda a construção foi feita de algo que não foi feito para durar. Exatamente. Tá bem? Exatamente. Tá isso. Então, vou dar a segunda coisa, que é que conecta a vulnerabilidade com a coragem. Que acho que até agora vocês já devem ter percebido que, para além de tu conhecer-te, tu tens que te aceitar. Quando tu te conheces, quando tu te aceitas, tu consegues ter a coragem de ser vulnerável. Exatamente. Consegues colocar o teu eu verdadeiramente. Tu consegues também aceitar mais facilmente o outro. Tu não tentas mudar o outro.
porque tem que ser, porque devia ser. Não, ok, é assim, pronto, aceito, não aceito. Vocês têm uma coisa muito importante, porque nós às vezes, quando nós não nos aceitamos Uhum. e quando nós não nos conhecemos, nós estamos à espera que o outro mude. E pomos as culpas no outro e as culpas no exterior. Uhum. Nunca olhamos para nós, não assumimos a nossa responsabilidade no processo. Não Uhum. é? E aceitar, e acho que é um ponto importante aqui de diferenciar, que é aceitar, aceitação e resignação não é a mesma coisa. Uhum. Aceitar quem nós somos não é dizer, pronto, sou assim, vou ser sempre assim, pronto, não há nada a fazer, não posso mudar, não vai acontecer nada. Não. Aceitar, isso seria resignar. Aceitar é, ok, estes são os meus pontos a melhorar, estas são as minhas qualidades, estes são os meus valores, esta é a minha história. Assumir a nossa história, perceber que ela nos trouxe até onde nós estamos agora, mas que não define quem nós somos, nem daqui para a frente quem é que nós vamos ser e onde é que vamos chegar. Uhum. É só a nossa história, trouxe-nos até aqui. E aceitar é perceber isto tudo, ok, este é o panorama geral, Uhum. mas, ok, agora o que é que eu quero fazer com isto? Eu aceito que eu sou assim, eu aceito que eu tenho estes pontos a melhorar, o que é que eu quero fazer daqui para a frente? Uhum. Porque tu não podes melhorar nada, tu não podes aprender a gerir nada, por exemplo, a tua ansiedade, se tu não conheces e não aceitas que ela está lá. Se Exatamente. tu não te permites olhar para, por exemplo, no caso da ansiedade, olhar para os teus sintomas, olhar para como é que ela se manifesta em ti, o que é Uhum. que te causa ansiedade, quais são os gatilhos, não é? Se tu não Uhum. aceitares que ela faz parte do processo e que tu vais continuar a senti-la, mas que podes aprender a geri-la, tu vais estar a rejeitá-la, vais estar a tentar ignorá-la, a tentar evitá-la Uhum. e não vais fazer nada com ela. Tu não podes dominar nem gerir uma coisa que tu não conheces e que tu não aceitas que está ali. A mesma coisa com as nossas imperfeições, com os nossos pontos a melhorar. Não é? Se tu Uhum. não olhas para eles, não aceitas, ok, eu tenho esta característica, o que é que eu quero fazer com ela a partir de agora? Tu não podes mudar nada. Não tens Não como podes mudar. melhorar nada. Exatamente. Não tem como. Ficas. É tentar. O que chamam? Tentar cortar, deitar abaixo uma árvore com faca de manteiga. Ia resultar bem isso. Exatamente, isso não vai acontecer nada. A frustração total nesse momento. E vais Porque. continuar numa luta interna contigo mesma e contigo Exatamente. mesmo. Não é? Uhum. Exatamente isso. Então, não sei se tens algumas palavras finais que gostarias de mencionar aqui para o pessoal, que acabamos passando sobre tudo aquilo que estava na nossa Eu acho que lista. já passamos. Eu acho que sim. Acho que passamos por Exatamente. tudo. Exatamente. A live Acho que mais é isso. Eu acho breve, que mais temos... objetiva e também mais profunda que já fiz. não é sobre a quantidade, é sobre a Exatamente. qualidade. Exatamente. Não, mas eu acho que o mais importante aqui das pessoas levarem é mesmo, eu acho que é mesmo isto. Não há coragem sem vulnerabilidade. Uhum. Para dar atos de coragem, tu tens que ser vulnerável, tens que aceitar que ela está lá, conectar contigo, escutar, ouvir o que há ali para ti, o que é Uhum. essa emoção que estás a sentir que tem para te dizer, porque vai-te dar informação importante sobre ti. Não tem como tu quereres conhecer-te sem te conectares também com as tuas emoções. Não é? Uhum. E perceber que aquilo que te acontece não te define e que Uhum. mesmo que tu tenhas um ato de coragem, Uhum. arrisques fazer algo e não corra bem, Uhum. não significa que não é para ti. Significa que Exato. estás a melhorar, estás em progresso, 1% melhor todos os dias. Uhum. Estás em... Houve uma frase que eu ouvi num podcast que dizia qualquer coisa assim: a pessoa que tu desejas ser está em processo de construção. E é Uhum. tu saberes que a tua coragem também está em processo de construção. A cada passinho que tu te permites ser vulnerável, arriscar, expor-te, mesmo Uhum. sem saberes qual é o resultado, não sabes se vai correr bem ou não. Não é sobre se Uhum. vai correr bem ou não, é sobre tu expor-te, tu ir atrás de algo que é importante para ti, tu estares a viver uma vida alinhada com os teus valores e com quem tu és. Uhum. Acho que é, acho que no fundo é isto. É, totalmente. Chave de ouro, chave de ouro. E é isso mesmo. Não tem como. Uma não existe sem a outra. São duas faces da mesma moeda. Tu só tens coragem quando Exatamente. tens medo.
E o medo mostra que tu estás a colocar alguma coisa que é importante para ti na mesa, uma coisa que é valiosa para ti e que deves tomar em consideração, que deves prestar atenção, que deves também dar carinho. Não é só olhar para aquilo que dá um boom, aquilo que é super bom de partilhar, mas também esse outro lado que vai construir-se também muito, muito profundamente. E há aqui uma coisa que eu queria acrescentar que eu acho que é importante, que é a forma como nós falamos connosco é muito importante neste processo também de ter coragem de ser vulnerável. Porque Uhum. imagina que tu queres fazer algo que é importante para ti e estás com medo, mas é um Uhum. ato de coragem que tu sabes que vais ter. E Uhum. vais falar com uma pessoa e essa pessoa critica-te, julga-te, está a dizer, não, é melhor não ires, não vai correr bem, epá, tu és sempre a mesma coisa, tu não és boa o suficiente para isso. Tu vais ter vontade de ter esse ato de coragem? Não vais. Nem- Aquilo vai magoar. Uhum. E uma das coisas que eu faço em consulta, às vezes eu vejo a pessoa a ter esse momento de autocrítica, de julgamento com aquilo que está a sentir, com o que acha das suas capacidades, e eu mostro-lhe isso. Olha, tu já ouviste como é que estás a falar contigo? Tu falarias assim com uma pessoa que amas muito? Se Uhum. uma pessoa que tu amas muito partilhasse isso contigo, era isso que tu ias fazer? E a pessoa Uhum. diz-me não. Então porquê que fazes contigo? Então quando nós queremos ser vulneráveis e nós começamos a conhecer-nos e percebemos, ok, eu vou fazer isto, eu sei que eu me vou sentir vulnerável, eu sei que me vou sentir desta forma, mas também sei que é um ato de coragem eu mostrar esta minha vulnerabilidade e seres Uhum. mais compassivo contigo, mais gentil contigo, falares Uhum. contigo com carinho. Como falarias com uma pessoa que ama muito que ia dar esse passo? Uhum. No fundo é fazer o mesmo contigo, porque és a pessoa mais importante da tua vida. Totalmente, totalmente, sem tirar nem pôr. Faz todo sentido. E é isso, muito obrigada, Teresa, Obrigada pelo eu pela pela convite. disponibilidade. Foi super, super a conversa. Eu sou uma pessoa irrequieta, então fico sempre a mexer aqui, aqui na cadeira. Então, pessoal, nós fazemos isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada Obrigada por eu. quem também esteve aí desse lado a escutar-nos. Sigam a mim, sigam a Teresa, que nós falamos de temas muito ligados a esta live. A Teresa fala sobre a vulnerabilidade, eu falo sobre a coragem e procurem sim sempre criar uma solução para aqueles são os desafios que vocês enfrentam. Existem milhares de soluções agora, muito mais do que antes. Então aproveitem essas oportunidades que há e vão realmente atrás daquela vida que vocês querem ter. Muito obrigada por todo mundo que comentou aqui, a Shelly, muita gente comentou, eu esqueci. A Sofia também. Muito obrigada por todo mundo. Beijinhos. Boa sexta-feira. Obrigada. Até a nossa Obrigada. próxima Um live. beijinho. Live. Obrigada.